Quem já não deparou com o mercado sem oportunidade? Ou em alguns momentos caçando operações onde não existem e às vezes até sem paciência para aguardar o momento certo para entrar no trade. Turma, se tu já se deparou com alguma situação parecida como essa, sem saber o que fazer ou estar operando um ativo que não dá oportunidade, nesse vídeo deixa eu passar umas orientações para como buscar as melhores oportunidades. Será que existe oportunidade todo dia? E onde que estão essas oportunidades? Será que é no ativo? Será que é no horário? Será que é no dia da semana? Como preparar para os momentos certos onde as oportunidades irão aparecer. E no final do vídeo tem um bônus, mas é só para quem acompanhar até o final, um conteúdo exclusivo que eu quero compartilhar. Vamos começar dando um giro aqui pela B3 no Brasil. A B3 a gente tem uma janela operacional que começa das 9 horas até as 17 horas. Quem acompanha a B3 já sabe que lá perto das 17 o mercado já começa a dar uma esfriada, já começa a ter poucos negócios e eu vou mostrar como identificar esses negócios. Mas se tu vai para fora do Brasil, tem opções como Forex, índices e até mesmo criptomoedas que estão operando praticamente 24 horas por dia. Mas como é que funciona essa janela horária? Tratando-se de B3 e outras bolsas centralizadas, como por exemplo nos Estados Unidos, na Europa, vai ter a bolsa aberta nos dias úteis de segunda a sexta. Porém, tem ativos que permite de domingo a sexta-feira, que são alguns instrumentos do Forex, pares de moeda e alguns índices que já começam a abrir as negociações no domingo e se encerram na sexta-feira, em meados de 5, 6 horas no nosso horário do Brasil. Mas tem outros ativos que permitem operar de domingo a sábado ou de domingo a domingo e ainda 24 horas por dia. Ou seja, tem mercado todo santo dia, 24 horas. Isso não dá para negar. Mas será que tem oportunidade todo dia? E quem já não deparou? Faz a apuração do mês. Tu tem os teus dias que tu teve dias positivos, alguns dias tu teve dias negativos, de acordo com a sua estratégia, seu gerenciamento de risco, mas tem alguns dias que parece que não tem nada para fazer, o mercado está parado, os gatilhos não aparecem. Por isso é importante buscar entender quando que as oportunidades aparecem, como saber os melhores dias, ou então como saber os melhores horários, os momentos que vai ter movimentação do preço, que podem desencadear os gatilhos das nossas estratégias de trade. E para entender isso, eu vou começar falando de volatilidade e volume. A volatilidade faz com que o preço se desloque para cima ou para baixo, fazendo movimentos frenéticos, né? A gente tem um zigue-zague para cima ou para baixo, e é nesse caso que formando ou topos e fundos. A volatilidade ela vai medir o quanto oscila ao longo de um certo período, ao longo de uma certa região. A gente consegue medir isso através visualmente ou através das amplitudes que a gente tem das movimentações dos candles. A gente busca o lucro nas operações com a movimentação do gráfico, seja para cima ou seja para baixo. E é nessa movimentação de zigue-zague para cima ou para baixo, formando topos e fundos, que a gente mede a volatilidade de um ativo. Por exemplo, uma movimentação desse tipo aqui, ela é pouco volátil, ela tem pouca expressão. Olha o tamanho das amplitudes das barras, a movimentação do preço, ela está praticamente consolidada, lateralizada. O tamanho das barras, elas têm mesma amplitude, as aberturas e fechamentos são muito próximos uma das outras. Isso vai espremendo o preço, a gente não tem uma clareza da formação de topos e fundos. Diferente de uma movimentação como essa, a gente tem um zigue-zague frenético no preço, subida, descida, formação de topos e fundos bem claros, e esse zigue-zague é um movimento volátil. E é nesse zigue-zague que a gente vai lucrar com a variação, seja percentual, seja pips ou até mesmo seja por pontos. É nessa movimentação para cima e para baixo que a gente lucra. É difícil saber o que realmente motiva o preço a subir ou para descer, mas a gente sabe que para fazer esse tipo de movimento tem que ter muito interesse, tem que ter muito big player, e é nessa hora que a gente tenta buscar um rastro, um gatilho para entrar numa operação. Mas como saber quando que movimentações assim vão aparecer e fugir de lateralizações como essa? E para isso uma das formas é entender o volume. E volume são negócios de quem? De compradores e de vendedores. É essa força de compra e de venda que arrasta o preço para cima ou para baixo. E tem várias formas de identificar o volume dentro do gráfico ou dentro dos indicadores. Tem vários, aqui por exemplo a ABV, a VWAP, outros indicadores e ferramentas mais avançadas, mas com um indicador bem básico de volume que toda a plataforma possui, já dá para identificar. E vejo que mesmo no gráfico diário, elas têm uma certa amplitude, um zigue-zague,
elas têm uma certa variação, obviamente, mas se a gente pegar uma média, ela vai estar mais ou menos entre a média, tirando alguns dias atípicos, dentro de um certo período do mês ou numa semana, as barras estão sempre com o mesmo volume. Então, pelo gráfico diário, um tempo gráfico maior, o indicador de volume, ele não nos mostra muitas discrepâncias, muitas distorções. Mas se a gente reduzir um pouco o tempo gráfico, sair do gráfico diário e vai para o tempo gráfico, por exemplo, no M30, veja que já aparecem algumas coisas bem interessantes. Vamos bater o olho só nos candles. Olhem o tamanho da amplitude dessas barras, o tamanho das barras. Olha só essas barras compridas, aqui também. Pavio, muito pavio nos candles, aqui também e aqui também. E agora compara com a variação dessas barras aqui. Barras mais espremidas, pouco pavio, fechamento e abertura muito próximo um dos outros e muita lateralização. Coincidência ou não, turma, isso aí vocês podem também olhar o que acontece aqui no gráfico de volume. Será que isso é uma coincidência ou é algo que a gente pode levar em consideração? Quando tem muito volume sendo negociado em certos períodos, aqui praticamente 4 dias, há muita oscilação, há muita amplitude das barras, há muito zigue-zague, formação de fundo, topo, bem claro e definidos. E nos outros momentos, onde não tem volume, embora alguns momentos tenha até tendência, mas as barras são magrinhas, são finas, tem lateralização, tentativa de rompimento e depois lateralização, rompe o preço e lateraliza, não tem uma formação clara de topos e fundos. Então aqui a gente já tem um indício de como monitorar onde que estão as oportunidades. Então aqui já tem um sinal, um alerta. Será que eu estou operando quando não tem volume? Ou será que eu estou buscando o gatilho da minha estratégia, do meu indicador, quando tem volume no gráfico? E se eu pegar esse intervalo, por exemplo, e olhar o que acontece com o volume, eu vou conseguir identificar algum ruído, alguma distorção? Para isso, vamos reduzir mais um pouquinho o tempo gráfico, indo para um M5. Eu já coloquei alguns spoilers na tela, mas a gente tem a barra de volume, tem também algumas distorções e elas são distorções pontuais. E elas podem aparecer por dois motivos. O primeiro deles é por conta de indicadores macroeconômicos, notícias que já são programadas. Nesse dia, perto de 10h45, a gente tem essa movimentação de queda. Aqui nesse dia típico, tivemos 4 notícias bem relevantes. Nas 11 horas, a gente também tem barras bem expressivas de alta amplitude, que depois o preço acabou acompanhando, forçando até o preço a renovar novas mínimas. Depois, outros momentos de repouso dentro do gráfico, a média de volume um pouco mais baixa, tendo lateralizações e lateralizações. O outro motivo que pode provocar, que não são os indicadores, por exemplo, aqui a gente teve um movimento de ignição de alta e o preço fez essa movimentação de alta. Teve volume? Teve volume. Teve notícia? Nesse dia não teve notícia relevante. E como saber o que desencadeou esse interesse comprador? Aí, só futurologia, só a bola de cristal, turma. Não tem como a gente saber o que provoca certos movimentos, mas a gente sabe que para provocar um movimento desse, tem que ter muito volume, tem que ter big player e tem que ter algum interesse do mercado. Não precisa saber o motivo que desencadeou esse volume. Depois desse grande deslocamento, a gente tem uma movimentação de alta, ou vai aparecer, vai deixar rastro dentro dessa movimentação que pode desencadear depois um ponto de interesse para a gente fazer uma operação, ou até mesmo dentro da sua estratégia, os indicadores. Por exemplo, quando a gente tem essa movimentação de queda muito forte, o preço ele dá uma recuperada, faz um pullback, faz uma correção lenta, e será que ele deixou rastros nessa região onde teve muito movimentação de queda? Então por isso eu vou estender um pouco mais os dias, eu vou lá pegar para o gráfico de 1 hora, é a mesma movimentação ali dos 5 minutos, e o preço ficou levemente lateralizado, com uma certa amplitude. Coincidentemente ele veio buscar o último topo, ou essa região do gráfico, para dar mais combustível para acompanhar a queda. Teria dado um gatilho de entrada, dependendo da estratégia, uma boa buscando aqui o topo anterior. Mas se vocês utilizarem isso pelo price action, então por um smart money ou uma estratégia smart money, mas se vocês usam indicadores, por exemplo, aqui poderia ter tido uma média passando, uma MM20, por exemplo, o preço descolou da média, lateralizou. Quando ele faz o retorno à média, aqui também já seria um gatilho de entrada. Por exemplo, se estiver usando as bandas de Bollinger, aqui poderia ter dado um gatilho, uma estratégia de fechou fora, fechou dentro. Ou seja, quando o preço ele tem amplitude, se desloca, quando o preço tem essas amplitudes, até os indicadores vão funcionar mais. Quando o mercado está muito lateralizado, grande parte dos indicadores ele não dá sinal ou dá sinais falsos, médias móveis
móveis ficam muito agrupadas, IFR e estocástico dão falsas entradas. Então, com esses grandes movimentos, os colamentos, acaba dando também os gatilhos para algumas estratégias, principalmente não só as de price action, que não usam indicadores, mas também dos próprios indicadores, porque os indicadores, médias móveis, estocástico, IFR, MACD, usam os dados de OHLC das barras. E se esses dados são praticamente iguais no mercado lateralizado, não vai dar gatilho nas suas estratégias com indicadores. Então, por isso, essa volatilidade, esse zigue-zague, é benéfico para as nossas estratégias. Mas como saber os melhores dias que vai dar esses movimentos, que pode aparecer os gatilhos? Uma das formas que eu já falei anteriormente é buscar as notícias dentro de um calendário econômico. O calendário econômico vai mostrar os principais indicadores macroeconômicos, notícias que vão ser divulgados no dia. Isso tem todo dia, toda semana, e alguns deles acontecem de forma frequente. Por exemplo, indicadores como estoques de petróleo, agora no início do mês. Toda primeira sexta-feira do mês, a gente tem um dado dos Estados Unidos que é o payroll, que movimenta muito o preço. Então, se vocês utilizarem um calendário econômico, vocês podem ficar atento no horário, vocês vão acompanhar a movimentação do gráfico e vai ver se a partir desse indicador o preço vai começar a ganhar amplitude e se desenvolver mais. E o bacana disso é que as próprias plataformas de trade hoje já estão colocando o calendário econômico dentro da própria plataforma. Então, vocês podem acessar por sites o calendário econômico, ou então as plataformas já possuem esse calendário. Se vamos olhar aqui no Xstation 5, ter o acesso ao calendário, basta clicar aqui em cima, calendário, e a gente já vai cair no calendário econômico. O mesmo calendário tem lá no Invest, já está na plataforma. A vantagem aqui que tem na Xstation 5, vocês podem clicar na notícia ou então no dado que vai ser publicado. Ele vai explicar qual é o indicador, qual é o dado que está sendo publicado e vai passar o histórico das últimas publicações. Então, se tu não conhece qual que é o indicador, qual é o dado econômico, dá uma estudada, porque esses indicadores eles se repetem semanalmente, mensalmente ou a cada trimestre. Por exemplo, como os dados de inventário de petróleo, CPI, PPI, toda a primeira sexta-feira da virada de mês tem o payroll, que é um dos dados que mais movimenta o mercado americano. Então tem algumas publicações de indicadores que sempre vão ocorrer e sempre se espera volatilidade no mercado. Uma dica legal para colocar aqui para o Xstation 5, vocês podem ativar dentro do gráfico o calendário econômico. Então vocês podem ajustar o calendário, deixar ele, plotar ele aqui na tela, quando vai ter notícias e acompanhar. Olha só, teve uma notícia de alto ou baixo impacto. Será que movimentou o mercado? Será que eu tenho que ficar no alerta? É que vocês podem configurar também como é que é o impacto da notícia, se vocês querem mostrar todas ou se eu vou mostrar as de alto impacto e eu vou mostrar de todos os países. Só está mostrando as notícias de alto impacto no mercado. Vamos pegar aqui uma notícia de alto impacto para vocês verem o que aconteceu no mercado. Vejam só aqui no S&P, o mercado estava vindo lento, com barras de baixa amplitude. Não preciso nem mostrar o indicador aqui embaixo, mas vocês podem colocar o indicador de volume, tá? Ó, baixo impacto, barras de baixa amplitude, e de repente, olha só o tamanho da amplitude dessas barras. A gente teve muita volatilidade, o mercado arrastou para cima, arrastou para baixo, e o tamanho das velas dos candles ficaram muito expressivos até o final do dia. Olha a diferença desse mercado para esse mercado aqui. E possivelmente esse comportamento aqui aconteceu depois dessa notícia aqui. E essa notícia foi na sexta-feira passada do payroll, a divulgação da folha de emprego e não agrícola lá dos Estados Unidos, onde movimenta muito o preço. Então é um dia de muita volatilidade, tá? Você vai para um gráfico menor M1, por exemplo, vê barras fazendo um zigue-zague frenético. Então nessas horas a gente também tem que acompanhar o mercado para se posicionar depois que acontece a notícia. Seria o mais prudente, tá? A gente atuar depois para pegar a direção do mercado. E a outra forma é buscando os melhores horários através do Market Clock. Já tem vídeo aqui no canal, já falei outras vezes. Também quem não está familiarizado com o mercado 24 horas, o mercado que ele é de domingo a domingo ou então de domingo a sexta, tem que ficar atento que o mercado ele é 24 horas, mas ele não é 24 horas em todos os mercados. Por exemplo, aqui no Brasil, né, a gente tem uma janela mais ou menos das 9 ou 10 horas, ações ou BMF,
noite, que vai até às 5 horas. Então, o Brasil está com grande volume de negócio nesse período. Mas já lá no Japão, já no Japão não. O Japão ele vai começar os seus negócios, veja que a Bolsa de Tóquio vai começar a ter grandes volumes, interesse dos big players lá do Japão, das 9 horas da noite até 3 horas da manhã. Mas não impede que os players do Japão, eles estejam atuando em outros mercados também. Obviamente vai atuar nesse período das 10 até as 5, porque aqui é onde a gente tem o mercado americano. O mercado americano está bem casadinho com o Brasil. Então a gente pega uma sessão, pega uma faixa horária de maior volume financeiro do mundo, porque nos Estados Unidos que movimenta, que tem muitos negócios. Mas quem quer operar, quem busca operações no mercado europeu, vai buscar aqui a sessão de Londres, a Bolsa de Londres, vai começar às 4 horas da manhã e veja que ela começa e ela vai até parte da sessão, parte das bolsas do Brasil e também dos Estados Unidos. Então, conhecer quando que as bolsas estão abertas é interessante para escolher também o ativo que vocês vão operar. Faz sentido operar S&P 500 na madrugada aqui do Brasil? Não faz sentido, né? Porque o S&P 500 é um ativo dos Estados Unidos, um índice futuro dos Estados Unidos que permite que a gente opere 24 horas por dia, porém a bolsa americana vai estar aberta somente meados aqui de 10, 10 e meia até 5 horas. Então o maior volume financeiro vai estar nesse horário, não vai estar no período da madrugada aqui no Brasil. Então conhecer esses horários, conhecer o horário das bolsas, quem não está familiarizado é muito importante. No mercado de Forex, praticamente a gente tem algumas sessões que chamam a sessão de Londres, a sessão dos Estados Unidos, a sessão americana, temos a sessão do Japão, a sessão de Tóquio e também a sessão asiática, que ele pega ali Nova Zelândia, Austrália, que abrange mais de uma bolsa. Então, a gente tem uma sessão, outra sessão aqui no relógio do Market Clock. E também existem indicadores nas plataformas que permitem olhar isso daí. Por exemplo, aqui na Xstation 5 também dá para fazer isso. Eu posso personalizar sessões e pedir para mostrar, por exemplo, a de Londres, Nova York, Sydney ou Tóquio. Eu posso configurar o meu gráfico para mostrar, por exemplo, a de Londres e a de Nova York. Eu vejo que aqui o S&P 500, eu tenho a sessão de Londres aqui ocorrendo, um momento de intersecção entre as duas sessões e daqui até aqui a sessão dos Estados Unidos. Vamos fazer um outro exercício, vou pedir para mostrar apenas a sessão dos Estados Unidos. Olhem só o que acontece com a amplitude das barras. Quando o mercado dos Estados Unidos está aberto, nessa faixa aqui, vejam a amplitude das barras do mercado americano. Quando a bolsa dos Estados Unidos está fechada, dentro deste período, a bolsa está fechada, porém permanece os negócios acontecendo. Mas olha como as barras estão magrinhas e mercado lateralizado. Quando abre o mercado, desencadeia algum movimento expressivo, aí a gente tem, claro, uma formação de zigue-zagues, topos e fundos bem claros e definidos. Aqui não, aqui o mercado está aguardando o fechamento de outras sessões, sem muito interesse, para quando começar a bolsa, entrar o volume financeiro, vai acontecer a movimentação. Se eu pedir para colocar o volume financeiro aqui nesse gráfico, a gente vê isso também aqui. Olhem só, eu tenho a abertura, fechamento, barras magrinhas, sem volume, sem interesse. É coincidência ou não? Eu acho que não, né, turma? Então, aqui já dá para filtrar muita coisa. As estratégias dos indicadores vão aparecer aqui, nesses movimentos que o mercado vai deixar rastro. Por exemplo, se ele deixou um gap muito expressivo, formou uma região de supply aqui para quem opera SMC, ou se eu colocar uma média móvel, provavelmente vou ver o descolamento da média, o descolamento do preço da média móvel. Quando ela retornar para cá, eu posso ter, por exemplo, um PC de venda e pegar a venda quando ele retornar para a média. A gente não precisa seguir o grande movimento, mas a gente reage ao que acontece depois que eles aparecem. Então, se está com dificuldade, olha a volatilidade, olha o volume, busca conhecer o calendário econômico, busca conhecer as sessões dentro do Market Clock. E para quem chegou até o final, o primeiro link na descrição do vídeo, eu vou compartilhar um conteúdo 100% gratuito, um mini curso que eu estou oferecendo para vocês darem os primeiros passos, conhecerem o mercado internacional, para saber onde é que estão pisando e buscar também não só as oportunidades, mas saber como que se lucra no mercado internacional. E tudo isso dentro de uma plataforma fechada, exclusiva, e para ter acesso, vocês pegam o link na descrição do vídeo desse projeto que eu estou participando de disseminar o conteúdo para vocês. Ele está num formato que não cabe colocar no YouTube, então esse
Esse conteúdo está bem detalhado, está bem passo a passo, está dividido em várias aulas, vários conteúdos. Vocês podem olhar quantas vezes quiserem, não tem custo nenhum para ter acesso a essa plataforma. Vão conhecer, vão saber onde é que estão pisando. E mais que isso, depois que tu avançar desse meu conteúdo, dentro dessa plataforma está recheado de conteúdo educacional, conteúdo de trade, para formação de trade de vocês, não só meu, de outros profissionais que estão participando desse projeto. Tem vários conteúdos gratuitos, vários conteúdos de gabarito, 100% gratuito, e aproveite enquanto está disponível, beleza? Então não tem desculpa para iniciar sua jornada, iniciar sua formação e 100% de graça. Aproveitem esse conteúdo de qualidade para ajudar na formação de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, deixe seu comentário e até o próximo vídeo.